Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje, dia 28 de junho de 2021, hoje é o grande dia da nossa avaliação bimestral de matemática do nosso segundo bimestre. Então, tenho certeza que todos vocês estão aí concentrados nesse momento, aguardando, né, a nossa avaliação, porque hoje nós estaremos mostrando todo o nosso conhecimento adquirido aí no bimestre, né? Com certeza vocês estão bem ansiosos para a nossa avaliação. Então, a nossa aula de hoje vai ser somente uma orientação. Nosso vídeo aula terá aí um prazo de 15 minutos, né, no qual nós estaremos apenas fazendo algumas orientações direcionadas à nossa avaliação bimestral. Eu peço que você, nesse momento, preste atenção na nossa orientação, tá? Lembrando que a primeira das orientações aí da nossa avaliação é que evitem utilizar a calculadora. O professor não está vendo, o professor não está aqui próximo. Gente, o problema não sou eu. Se você se adaptar somente com a calculadora, futuramente, quando você precisar em um concurso, em um vestibular ou qualquer outra prova, fazer aí os cálculos necessários, você não conseguirá, porque você já se acostumou com a calculadora. E eu prefiro que vocês, muitas vezes até errem agora para a gente consertar o erro, do que futuramente você não ter nem como saber fazer os cálculos, tá bom? Então essa é uma orientação primordial para a nossa avaliação. Outra orientação bastante importante é: deixe registrados os cálculos nas questões que solicitarem o cálculo, tá bom? Por quê? Porque digamos que você erre a alternativa, mas provou através do cálculo para o professor que você conseguiu resolver a questão, estarei considerando a questão conforme o seu cálculo, tá bom? Bom, então, a partir desse momento, eu gostaria da atenção voltada de vocês para a leitura aqui da nossa avaliação. Estaremos fazendo aí com vocês a leitura geral das questões solicitadas hoje na nossa avaliação, tá bom? Então, vamos lá. Nesse momento, eu gostaria da atenção voltada para a nossa avaliação. Vamos lá, turma! Muito bem, aqui estamos com a nossa avaliação bimestral do segundo bimestre, né? A primeira chamada. Nós temos a primeira questão. Considere as sentenças a seguir, né? Temos a primeira sentença. Uma reta contém dois pontos distintos. 2. Por um ponto passam infinitas retas. 3. Por três pontos dados passam uma só reta. 4. Por dois pontos distintos passa uma reta. É correto afirmar que nós temos a letra A, letra B, letra C ou letra D. Então você vai analisar as quatro opções aqui e você vai marcar apenas uma questão aqui, ó, correta, tá? Lembrando que esses quatro itens que temos aqui, ó, você vai provar aqui no lado a resposta. Você, por exemplo, uma reta contém dois pontos distintos. Se isso for verdade, você vai mostrar aqui, ó, para o professor Euler que isso é verdade. Se não for verdade, você não vai precisar fazer isso, tá bom? Beleza, então entenderam aí? Você vai mostrar aqui em resposta, de acordo com o enunciado, a forma, né, correta de provar que isso é verdade ou se é falso, tá? A questão 2. Observe o tetaedro abaixo. Quantos planos ficam determinados pelos vértices A? Ele quer saber quantos planos ficam determinados pelo vértice A. Então, será que é 3 planos? Será que é 4 planos? Será que é 5 planos? Ou será que é 6 planos? Lembrando, tenha atenção aqui, ó, para os vértices A, B, C e D, né? Então, nós temos o vértice A, vértice B, vértice C e D. Vocês vão contar quantos planos são formados aí nesse tetaedro, tá bom? A questão número 3. Observe o cubo. Ah, gente, só lembrando aqui, ó, vocês vão colocar os planos aqui, ó. A quantidade deles você vai marcar aqui com certeza, mas você vai colocar aqui em cálculo quais são esses planos formados, né? Por exemplo, o plano MNO, por exemplo. Então você vai colocar aqui, tá bom? Beleza. Terceira questão. Observe o cubo na figura abaixo, nesse caso está aqui o cubo, né? Assinale as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro e F para as falsas. Temos a letra A, você vai analisar a letra A, olha só, o ponto D pertence ao plano AEH, o AEH, esse ponto D ele pertence, então você vai analisar. O ponto F pertence ao plano GH, aqui é pertence, tá, gente? Só uma correção aqui, ó. O ponto F pertence ao plano GHE.
Então você vai analisar se pertence, né? A letra C, o centro do cubo pertence ao plano ADF? Então ele quer saber se o plano, o centro do cubo, né, nesse caso ele pertence, você vai analisar também. E a letra D, existe um plano que passa pelos pontos A, B, F e H? Você vai analisar também e marcar a opção correta. Ok? Beleza, né? Questão número 4. Um poliedro convexo tem 6 faces e 12 arestas. O número de vértices desse poliedro é quanto? 8, 10, 16 ou 18? Você vai marcar a opção correta, tá bom? Conforme o seu cálculo, tá? Beleza? Quarta questão, tranquilo, né? Quinta questão. Considere a planificação a seguir de um pentaedro convexo. Temos alternativas aqui, ó. 1. O número de vértices do pentaedro é 5. 2. O número de arestas do pentaedro é 8. 3. A soma dos ângulos internos de todas as faces desse poliedro é 1080. O 4. O número de faces desse poliedro é 6. Você vai analisar essas opções, observando aqui a figura, tá bom? E você vai marcar a opção correta, tá? Associando V para verdadeiro e F para falso, quais são, ou qual é, né? Qual é a opção correta que corresponde a essa figura. Professor, o que eu tenho que fazer aqui em cálculo? Gente, você vai fazer um esboço da figura, você vai calcular o número de vértices, o que você puder fazer aqui de cálculo, você tem que mostrar, tá? Beleza. Questão 6, qualquer rascunho, né? Questão 6. Podemos afirmar que a planificação abaixo é de quem? É de um pentaedro, é de um hexaedro, é de um icosaedro ou é de um dodecaedro? Você vai marcar apenas a opção que corresponde a essa figura, tá? Planificada. Questão 7. Observe a figura abaixo. Ela é um tijolo que possui a forma de um prisma quadrangular. E que a aresta da base mede 4 centímetros e a altura 10 centímetros. O volume desse tijolo em centímetros cúbicos ele quer saber o volume desse tijolo aqui em centímetros cúbicos. Então você vai fazer o cálculo aqui, lembrando que é um cálculo de um prisma, né? E calcular e encontrar qual é a resposta correta dessa questão, tá bom? Aqui é o cálculo. Questão número 8. Uma lata de tinta no formato cilíndrico tem 4 decímetros de altura e 3 decímetros de diâmetro da base, medidas internas, né? Qual é a capacidade dessa lata em litros? Então você vai pegar aqui, ó, resolver aqui através do cálculo do volume de cilindro, né? E encontrar a resposta aqui em litros, tá? Beleza, né? A questão número 9. Dado um copo em forma cilíndrica e outro em forma cônica de mesma base e altura, se eu encher completamente o copo cônico com água e derramar toda essa água no copo cilíndrico, quantas vezes terei que fazer para encher completamente esse copo? Então você vai ver quantas vezes você precisará fazer esse processo, né? Então temos alternativa A, B, C, D, 4 alternativas, uma delas está correta, ok? Questão de número 10, vamos lá para a questão de número 10. Marcelo quer inovar sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Nós temos aqui, ó, a caixa 1, a caixa 2 e a caixa 3. Quais serão os sólidos geométricos que Marcela obterá a partir dessa planificação, né? Então você vai seguir a ordem aqui, ó, conforme as figuras. Você vai dizer que figura é essa? A letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? Ou quais são essas figuras que serão formadas, né? Beleza. Questão de número 11. Dada a figura a seguir, a medida da diagonal AB. Então, a diagonal AB, gente, você vai calcular, ó, daqui até aqui. Lembrando que para fazer esse cálculo, você precisará utilizar o teorema de Pitágoras, tá bom? Beleza. A questão de número 12. Qual foi o matemático suíço que atribuiu a seguinte relação? V mais F igual a A mais 2. Então, você vai marcar a opção correta aqui, né? Será que foi o Leonardo DiCaprio? Será que foi o Leonardo da Vinci? Será que foi o Leonardo Euler? Ou será que foi o Leonardo Malcher? Qual foi desses matemáticos suíços aqui que fez essa fórmula, essa relação, né? A questão número 13. Quantas arestas tem um poliedro convexo com 14 faces e 27 vértices? Você vai calcular, certo? E com certeza mostrar aqui, ó, para o professor Euler, através da resolução, qual é o número de aresta, tá bom? A questão 14.
Determine a área lateral do prisma triangular regular, cuja aresta da base mede 5 cm de altura de base, né? E altura 10 cm. Então, aqui é um prisma triangular. Você vai determinar a área lateral do prisma triangular, tá? Somente a área lateral. Questão 15. Qual é o volume do prisma na imagem a seguir, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada? Então, você vai determinar aqui, ó, o volume do prisma, certo? Na questão 15, volume do prisma. Questão 16. Qual é o volume de água em litros de uma piscina que possui 15 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2,5 metros de profundidade? Lembrando que essa questão é volume de paralelepípedo, tá bom? Questão 17. Determine o volume de uma pirâmide regular com 9 metros de altura e base e formato quadrangular com perímetro equivalente a 8 metros. Gente, uma observação importante nessa questão. O perímetro dela que é igual a 8. Então, se o perímetro dela é igual a 8, quanto que mede o lado? Então, você vai fazer aí, ó, o volume, né, da pirâmide. Lembrando que você primeiramente tem que determinar aqui, ó, a medida do lado dessa pirâmide para depois determinar o volume, tá? Não esqueça dessa dica. Questão de número 18. Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros e sua altura de 10 metros, como mostra a imagem a seguir. Qual é o volume desse reservatório? Considere 3,14 o valor de π, né? Gente, ele quer que você determine aí, ó, o volume desse cilindro, tá? Então não esqueça aí de calcular o volume do cilindro. Questão 19. Tem-se o reservatório de água que possui a forma de um cone de revolução com 10 metros de profundidade. Sabe-se que o diâmetro de sua base mede 8 metros. Determine a capacidade em litros desse reservatório. Considere π igual a 3. Então aqui não precisa você colocar o π 3,14. Basta colocar o π igual a 3, tá? Então você vai determinar aqui, ó, o volume do cone, tá? Aqui é volume de cone. E a questão 20 e última é uma questão ótima, né? É uma questão bem reflexiva. Você vai pensar nessa figura. Olha só. Digamos que é uma adivinha, né? Se me rolo, não vou, porque um poliedro eu sou. Mas se me olham, fico feliz. Tenho o mesmo número de faces e vértices. O hexágono é a única face diferente que tenho. Eu desafio. Qual é meu nome? Quem me diz? Então você vai dizer aqui, ó, qual é o nome dessa figura, tá bom? É a questão de número 20. Então, temos aí, ó, a nossa frase para você pensar um pouquinho, né? Comece onde está, use o que você tem, faça o que você pode. Com essa frase, eu termino aqui a orientação sobre a nossa avaliação bimestral de matemática. Bom, informações bem importantes para a nossa avaliação. Vocês terão aí, ó, até o dia 30 para entregar na instituição a avaliação para o professor corrigir e assim dá tempo de fazer a somatória para fecharmos o segundo bimestre, tá bom? Então, vocês terão aí o período de 28, né, que é hoje, 29 e 30, vocês terão que estar entregando aí a avaliação, todas as avaliações, na verdade, né? Bom, turma, você aí com certeza está nesse momento já ansioso, né? Você estará recebendo daqui a pouquinho o PDF da nossa avaliação, tá? Vocês terão aí que responder, tá bom? E com certeza mostrar todo esse conhecimento adquirido nesse bimestre aqui em matemática, tá bom? Desejo a todos vocês uma boa avaliação. Não esqueçam de registrar os cálculos, tá? Qualquer rascunho que você fazer, deixe registrado na sua prova, para que o professor possa analisar de acordo com aquilo que você fez, tá? Ah, professor, eu já sei a resposta, eu vou só marcar a resposta e deixar assim. Não, gente. Coloque o cálculo, tá? Provando que aquela resposta está de acordo com o seu cálculo, tá bom? É muito importante o cálculo. Bom, então, eu desejo a vocês uma boa avaliação e com certeza aí na nossa próxima aula já estaremos fazendo uma ligação com o nosso terceiro bimestre que começará, né, no dia 29. Então, desejo a todos aí uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima manhã, né? E nós vamos nos ver nas próximas aulas, tá bom?
Meu muito obrigado, fique todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, turma!